Então você escrevia, discava para outra pessoa, escrevia aqui, saía lá. Outra pessoa escrevia lá, saía aqui. Hoje não tem mais nada disso. Né? Mesmo que eles falam de modem discado. Modem discado eu cheguei a usar. Então, mas os alunos nunca viram, né? Será que viram? Será que lembram do barulhinho, né, do modem discado? Era uma coisa bacana, né? Mas a tecnologia evolui, né? Sim, evolui. Aí fica assim bom para contar a história, né? Isso. Mas para usar, esquece, né? Nossa, aí já não dá mais para ser feito. E aí, eu estava dentro dessa empresa de computação e chegou num ponto que eu não tinha para onde crescer. Interessante, porque eu era técnico de programação, né? Sim. E acabava ganhando mais do que como engenheiro do polo de Camaçari. Sim. Porque a gente fazia, tinha muita coisa que a gente fazia e era um serviço bem interessante. Sim. Mas chegou no ponto que eu não tinha mais para onde crescer. E aí eu falei, eu vou fazer mestrado, vou voltar a estudar, vou retomar minha vida, né? Sim. E fui para a Unicamp. Que ano isso? A entrevista na Unicamp foi em 93, eu comecei em 94. Me formei em 90, 94 eu voltei de novo a estudar. E aí eu fiquei lá no laboratório era basicamente um laboratório de processamento de sinais, né? Dentro da Unicamp. A gente não tinha os equipamentos melhores da Unicamp, mas tinha os equipamentos, né? Eu lembro que na época nós estávamos com 386. 386. Tinha um laboratório. Eu acho que não, foi o segundo computador que eu vi, porque quando eu cheguei na Escola Técnica em 95, tinha um laboratório. Aí nesse laboratório, os computadores mais modernos na época eram os 386, tinham os 286 que eu acho que era da remessa antiga. Aí, assim, pra gente aquilo era a coisa mais moderna que existia de computação. Foi o primeiro computador que eu vi na vida. Só que logo depois, eu acho que uns 6 meses a um ano depois, eles reformaram e viu os 486. Eu ainda cheguei a ver os 386. Tinha os 386, tinha os 486 também, mas no laboratório que eu tinha acesso só tinha PCXT, que já era assim um sucatão, né? Mas o que acontecia? Embora fossem umas máquinas mais simples, só eu que usava, só eu que tinha acesso. Então, para configurar para ficar otimizado. Para fazer o que eu precisava fazer, né? Na época eu trabalhava com síntese de fala e com aqueles DSP da Texas. Mas tu fez o mestrado em processamento de sinais? Mestrado em processamento de sinais. Né? O pano de fundo ficou como um sintetizador de fala, né? Implementado em um DSP de ponto fixo. Tu chegou lá em 94, né? Eu acho que tu é do tempo mais ou menos do professor Cícero e da professora Marli, quando eles fizeram o doutorado já lá. Mas fizeram na computação ou fizeram na elétrica? Na FEC, né? Eu acho que era na FEC, eu sou da FEC. Pois é. Eu acho que eles eram da FEC, mas eles fizeram um doutorado na área de engenharia biomédica. Tá. Eu não tinha muito contato com o pessoal. O nosso grupinho ali era mais o DECOM, né, do Departamento de Comunicação. Sim. O que era bacana disso é que o meu orientador era do ITA, o professor Geraldo Chiquito. Ele é filho do ITA e o diretor da Texas no Brasil na época era do ITA também. Então havia um emulador de DSP TMS 320, um no ITA e um na Unicamp, nesse laboratório. E só eu tinha acesso a essa máquina. Foi uma época interessante, né, o jeito que o professor Chiquito me educou, porque ele falou, olha, Edgar, tem essa máquina aqui, você tem esse PC XT aqui, eu sei que não é o ideal, mas eu não tenho o manual de compilação dele. Então você vai ter que trabalhar como terminal. Ou seja, no terminal eu colocava lá endereço 000001. Vai ser o comando, sei lá, né, load bx com número 5. Aí eu colocava, né, 0110. Unix? Não, a interface que eu usava era o MS-DOS ainda, linha de comando. Linha de comando. E aí eu ia programando bit a bit. Isso foi durante 6 meses. Mas chegou num ponto que eu já estava achando erro no manual da Texas. Certo. Eu falei, mas não pode, pô. Será que eu programei errado? Aí eu olhava de novo, comparava, não, mas... Né? Foi interessante isso, porque eu escrevi para a Texas, olha, eu creio que tem um erro aqui nesse manual, tal. Aí eles me agradeceram muito. E foi na época que a gente começou a trabalhar com HTML. Então eu fiz uma página minha, né? Fiz uma página minha
e tinha um comandinho que você podia ver quem acessava a sua página. Geralmente era só colega de Unicamp, Sim, né? sim. Porque eu fazia página, divulgava, e o outro vinha, olhava e sugeria, e começou a vir os endereços interessantes da Texas, né? Falei, Texas? Mas o que esses caras estão olhando na minha página, né? A Texas Instruments. Sim. Bom, Se interessaram então pelo me interessaram. E foi na época, em 94, foi quando estourou as operadoras de celulares do Brasil. Sim, sim. Então nós tínhamos, né? Tínhamos a Telesp celular, Sim. aqui devia ter a Amazonas celular, Rapaz, Teleamazonas. aqui, o primeiro celular que eu vi chegar aqui, eu acho que já tinha, mas quando chegou aqueles celulares, era o Diga, mas eu acho que tinha celular antes dele, mas aquele foi o primeiro celular acho que popularizou aqui, 2000, 99 e 2000, por aí. Tá. Mas eu acho que tinha gente que tinha celular antes disso, entre aí 95, mas era lenda, né? Era coisa lendária naquela época. Legal, Celular. legal, certo. Em 98 eu trabalhei com pagers. Com pagers, eu ainda tenho o meu pager e ele ainda funciona. Funciona? Eu não sou muito de jogar as coisas fora, né? Ah, Assim, tudo que eu tenho em casa tem história, né? Então eu tenho lá aquele celular DPC 650. Eu não tenho o StarTAC, mas eu tenho o sucessor do StarTAC, né? Da Motorola. Não funciona, mas estão lá, né? Sim. E, bom, e aí todo mundo que estava fazendo mestrado, todo mundo, foram para as teles. Então teve uma evasão grande Mas eles não chegaram a terminar o mestrado, eles foram contratados? Alguns foram contratados e não terminaram o mestrado, e eu fui conversar com o meu orientador. Falei, professor, tá acontecendo isso aí e tal, a bolsa não é o suficiente, né? Ele falou assim, foi bem claro, ele falou, o que você quiser fazer aqui dentro da Unicamp, o que você quiser fazer. Quiser ir lá para o refeitório, servir bandejão, quiser ir na biblioteca, ficar limpando livro, você pode fazer. Mas se você sair da Unicamp, você não entra mais nesse laboratório. Foi claro, né? Sim. Foi bem claro. E aí eu arrumei, junto com o professor... Como é que chamava os professores? Assim, a fisionomia está clara no rosto, que era na disciplina de Laboratório de Processamento Digital de Sinais. Tinha uma disciplina prática de PDS. E aí nós tínhamos uns kits da Motorola, eu tinha cursado a disciplina, mas assim, eu achava, na minha opinião, que estava bagunçado, podia melhorar, né? Fui conversar com esses professores e eles falaram, não, Edgar, se você quiser ajudar a gente aí, né? Eu falei, mas existe a figura do monitor de pós-graduação, porque essa disciplina é de pós. Eu falei, não existe. Né? Mas se você quiser fazer, tudo bem, pode fazer aí, né? Bom, então tá, né? Primeira aula, fui lá, arrumei direitinho, né? Os cabos, a primeira aula, tal experiência, eu sabia o que era, né? Arrumei lá. O professor gostou. Na segunda aula, ele falou assim, Edgar, eu não vou poder ir? Você não quer ir tocando aí e tal? Já deixou com o aluno. Então, eu fiquei um ano nesse laboratório de PDS. Sim. E foi quando nós tínhamos assim, tinha a parte da Motorola, que era muito bacana, né? Com as placas da Motorola. Eu sou apaixonado pelas placas da Motorola, né? Embora tenha essa coisa com a Texas também, que é uma história bonita, né? Bonita, dá vontade de chorar, mas fica para outro momento. E tinha também as estações da Sun, com o software da Altera. Então foi onde voltei de novo a trabalhar um pouquinho, né, com as FPGAs, microeletrônica. Foi muito bacana essa experiência. Dentro do grupo de processamento de sinais? Dentro do laboratório de processamento de sinais. E era interessante, porque assim, eu dava aula para um doutorado, né? Chegou a conhecer o Aires Marden? O Aires era meu colegão, colega assim, colega de turma ali do mestrado. Ele estava no doutorado, né? Mas a gente estava junto ali no laboratório, né? Falando, pô, sou do Amazonas e tal. Eu nem imaginava que um dia eu viria para cá, né? Não estava assim no roadmap, né? Aí com esse negócio do laboratório e da Texas, eu tive um convite, né, para ir para Texas. Só que você lembra da época da queda da Nasdaq? Não sei se você já estava... Sim. Não. Mas Nasdaq já foi 2000, não foi não? Foi 2000, então. Eu participei todo o processo, né? Na época foi a bolha das dotcoins, né? Foi isso aí, cara.
eu participei de todo o processo, né? E era eu e mais outro rapaz lá do Decom. Nós estávamos juntos ali. E marcaram entrevista, foi no dia do meu aniversário, né? Fui lá, cheguei, o diretor da Texas me recebeu e me deu os parabéns, né? Falei, opa, a vaga é minha? Não, não, hoje é seu aniversário. Falei, nossa, foi mesmo, obrigado, hein, que legal. E aí fizemos, né, toda a entrevista lá, eu mostrei o que eu tinha feito no mestrado. Né? É assim, certas coisas a gente tem orgulho, né? A minha dissertação de mestrado, eu tenho orgulho daquilo. Falei, cara, eu fiz tudo ali no Paint, né? Os desenhinhos, os esquemas, o MATLAB ali em linha de comando, né? Não tinha... E, bom, isso foi no dia 22, né? Aí eu me despedi, eu tinha que pegar um avião para Salvador. Meus pais estavam morando lá, e aí ele falou assim, eu perguntei, onde é que eu posso pegar um táxi? Era na Berrini, perto da USP ali, São Paulo. São Paulo. Era uma proposta assim, que você fala assim, cara, assim, começou a falar, né? Não, porque o salário é de tanto, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Poxa vida, né? Que coisa, né? Fiquei assim. Aí na hora de sair, eu falei, onde é que eu posso pegar um táxi para ir para o aeroporto? Ele falou assim, você vai para o aeroporto? Eu falei, vou. Ah, então só um instantinho. Foi lá, né? Aí voltou e falou, tem o carro da empresa aqui à sua disposição, vai levar o senhor aonde você quiser. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero, aqui que eu quero ficar, né? E aí peguei o carro, cara, né, eu tinha que pegar em Guarulhos, né? Eu falei, não, você me leva só até Congonhas que tá bom, né? Não, mas eu posso levar até Guarulhos, não, mas eu trabalho e tal, né? Aí eu fiquei lá em coisa, mas já fiquei todo contente, né? Saía, né, radiante da entrevista. Isso foi no dia 22. No dia 26, ele me ligou. Falou, olha, Edgar, nós aqui nos reunimos e decidimos, infelizmente, que essa vaga não é sua. Né? O outro rapaz se mostrou mais interessante para essa vaga. Mas nós temos aqui uma oportunidade para você ficar um ano em Houston, conhecendo os produtos da Texas, trabalhando com a gente e depois voltar com o diretor da América Latina. Eu falei, cara, mas deixa eu pensar. Tá bom, aceito. Beleza, então continuamos o processo. Só que teve a queda na Nasdaq, né? Logo assim, uns 2 dias depois. Terminou o mestrado em que ano? Eu terminei o mestrado em 96. 96, né? Eu já estava no doutorado. Ah, tu já tinha ido pro doutorado? Eu acho que eu já estava no doutorado nessa época aí. Eu já tinha meu filho, então acho que foi em 98, 99. Mas foi assim, só olhar no calendário e ver queda da Nasdaq. E aí ele me ligou todo o tempo e falou, Edgar, tivemos que mandar 10 mil embora no mundo inteiro e não podemos te contratar agora. Valeu, até logo, um abraço. Bom, eu sempre fico emocionado com essa história, né? Porque era ali, né? Acho que nunca mais apareceu outra oportunidade dessa na minha vida, né? Mas a gente continuou. E terminei o mestrado. Aí nessa do doutorado eu comecei a já dar aula, né? Comecei dentro da Unicamp, nesse laboratório. E aí uma coisa puxa a outra, né? Esse laboratório me puxou Texas. E eu fui numa formatura lá na Federal de Itajubá, conversei com um antigo professor meu de computação, contei o que eu estava fazendo, ele falou, vamos conversar. E aí lá na Unicamp, um dia eu estava numa fila do banco, ele também estava, e falou assim, você não quer dar um pulo lá em Itajubá para montar um curso de processamento digital de sinais? Eu falei, por que não, né? E aí fui e montei lá a disciplina de processamento digital de sinais, que o fato de ser em Itajubá, eu passava em Poços de Caldas para ver minha avó. Sim. Meu primo trabalhava no hotel. Tua família morava na Bahia, não é certo? Meus pais moravam na Bahia, mas a minha avó morava em Poços ainda. E assim, Poços não é muito caminho para Itajubá, mas dá para dar uma cortadinha por Poços para chegar na Campinas e Itajubá, Poços. E nisso, a PUC Minas estava abrindo o campus dela em Poços, de engenharia elétrica. E eu, de novo, no lugar certo, na hora certa, conversei com o meu primo, não, vamos ali que você vai conhecer o pessoal da PUC. Conversei com o pessoal da PUC e aí dali já saí contratado para a área de microprocessadores, né? E na Unicamp, Itajubá, PUC. E aí a vida foi acontecendo, né? Bom,
Em 99, então foi a Nasdaq foi antes, bem antes. Nasdaq foi antes. Bem antes disso aí. Em 99, me chamaram para trabalhar para cursar o Programa Nacional de Microeletrônica. Sim. Né? Junto com lá no Eldorado e tal. Eu falei, ih, rapaz, eu fiquei com tanto medo. Porque quando me formei em 90, nós éramos o cara sem emprego, né? Sim. Será que isso aí vai dar certo de novo, né? Falei, não sei, né? Aí foi 99, 2000, 2001, acho que foi em 2002 ou foi 2003, eu falei, tá bom, vai, fica todo ano me chamando, vamos para esse negócio, vamos encarar. E eu encarei, né? Então eu saí da PUC, me dediquei exclusivamente ao Programa Nacional de Microeletrônica, lá no Eldorado. Eldorado de Campinas. Né? Eldorado de Campinas, Eldorado de Campinas. Eu estava em Campinas mesmo, né? E, bom, terminamos, alguns foram contratados pela Motorola, que depois virou Freescale, que depois virou NXP. E eu comecei a fazer algumas entrevistas, e toda entrevista que eu fazia, quer dizer, eu queria para Campinas, mas não conseguia. Aí abri para São Paulo. As entrevistas que eu fazia em São Paulo era Manaus. Sim. Falei, quer saber? Eu vou abrir meu curso para Manaus. Então coloquei Brasil inteiro. Isso foi de manhã, à tarde o pessoal dos Gênios já entrou em contato comigo. No dia seguinte já fiz entrevista, passei no psicólogo. Na sexta-feira peguei minha mala e vim para cá. Isso foi no dia 1º de setembro de 2004. 2004. Cheguei aqui no aeroporto, meia-noite. A hora que abriu aquela porta, aquele bafo quente, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não, tu tinha que ter ido antes em Jericó. Jericó é uma cidade lá de Israel que tu tem que descer lá naquele vale do Mar Morto. Foi o único lugar mais quente do que Manaus que eu encontrei até hoje. Nossa. Lá o cara cozinha assim, de noite, 8 horas da noite, tu tá dentro aquele calor, um... né? Minha nossa. Aí tu vai lá e tu diz que não, Manaus não é quente não. Não, eu tô achando Manaus, assim, esses dias gostoso, não, né? sim. Tá muito gostoso, tá um clima gostoso aqui em Manaus. Né? Eu passei um tempo fora, então aqui tá bem legal. Mas aí então entrei no Gênios, que era para trabalhar, o meu mestrado tinha sido de síntese de fala. Sim. Aqui era para trabalhar com reconhecimento de fala. Sim. Né? São coisas parecidas, mas não são absolutamente parecidas. Sim. Né? E daí dentro do projeto alguém viu que eu tinha experiência com FPGA, com microeletrônica, e me colocou para programar uma plaquinha. Né? Para capturar o som, né? Porque como era reconhecimento de fala, então você deveria, né, fazer trabalhou com um array de microfones, né, para tentar melhorar a qualidade sonora. Nisso já surgiu o projeto do primeiro marca-passo. Sim. Eu lembro. Né, o MPB, né, o professor Josias deve ter comentado contigo alguma coisa, né? E então eu participei desse projeto e era meio cara da interface, né, que fazia interface com a área médica, com a engenharia e com a microeletrônica. Eu ficava ali circulando no meio de todo mundo. E era um projeto secreto, né? Ficamos aí 3 anos trabalhando sem ninguém saber o que a gente estava fazendo, né? Porque o primeiro que foi feito, né, isso na década de 70, né, tinha a Cardiobras. E acabou não dando certo. Então, para a gente evitar o problema da Cardiobras, não é que não deu certo. Teve alguns fatores externos, bem externos para isso. E aí eu fui para esse projeto, né? Fiquei trabalhando no Gênios e foi muito bom. E o Gênios tinha a particularidade de incentivar os funcionários a a ministrar aulas. Então, sempre as universidades iam lá procurar. E eu fui para a UEA para trabalhar com arquitetura de computadores. Isso em 2005. Abril de 2005 eu entrei na UEA. Ainda era o TAN, né? Não, já era Não, já era o UEA. O UEA é o EA desde 2000, né? 2001 lá. Eu lembro que eu fiz o primeiro vestibular da UEA, fui fazer Direito. Eu não cheguei a terminar Direito não, eu sempre gostei de engenharia, não consegui me dedicar. Mas o que acontece é que a gente com 18, 19, a gente não sabe o que é da vida. Direito é uma coisa bonita, medicina é uma coisa bonita, né? Esses novos cursos, né? Design é uma coisa bonita, música. Eu lembro que a minha professora de cursinho, ela perguntava, professora de biologia, né? Por que não faz medicina esse professor? Não tem nenhuma paixão, nada que não tenho. Lhe motive, né? Não tenho motivação para medicina. Eu fazer Direito foi mais quase uma brincadeira, porque
Eu tava fazendo engenharia já e eu não sabia. Assim, eu fui fazer vestibular porque era de graça, todo mundo tava fazendo. Era, é de graça, vamos fazer. Aí cheguei lá, sentei e fui fazer. Tipo, caça-palavra. Quando eu olhei, não tinha mais ninguém na sala, só eu e os dois caras que ficaram presos, porque só podia sair depois que o último saísse. Aí eu, beleza, fui, terminei. Aí quando saiu o resultado, eu tinha gabaritado lá um monte de. Aí eu passei. Aí eu comecei a cursar o direito. Porque eu fui andar de greve na época. Aí não tinha nada pra fazer, fui. Aí cheguei lá, os professores fizeram me apaixonar, fiquei. Eu gostava de assistir aula, sempre gostei de assistir aula. Aí eu não, vou fazer, fui fazendo prova. Aí consegui na época um estágio na Polícia Civil. E aí consegui pagar meu curso de inglês, depois com o inglês eu consegui um intercâmbio. Aí eu acabei não seguindo mais pro direito, porque tudo que eu fazia na engenharia eu tinha que ir para outro lugar. Aí eu não tinha como ficar para pagar. Então, aí depois terminei de fazer mestrado, aí não dei continuidade no direito. O direito é o segundo curso do engenheiro, né? Geralmente na minha turma, nós temos aí, assim, calculando rapidamente, uns 3 ou 4 advogados, né? Sim. Eu lembro que eu tinha professores que eles eram engenheiros eletricistas, só que aí resolveram seguir a carreira jurídica. Tá. Okay. Aí, então, assim, encontrei muitas figuras dessa natureza que fizeram engenharia e depois foram para direito. Que bacana, legal isso, né? Eu ainda não fiz uma segunda graduação, né? Quem sabe, né? Quem sabe um dia aí. Mas eu gostava, por exemplo, antes de terminar o doutorado, né? Eu dei aula na arte de turismo da UEA. E era um lugar que eu me sentia tão bem. Eu gosto muito da EST, né, da Escola Superior de Tecnologia, mas o ambiente da arte de turismo, você entra assim no elevador, o cara dançando assim do teu lado, e você vai, né, na lanchonete, o pessoal tocando música, né? Você fala, que legal, cara. Onde que é? Leonardo Malcher, não é? Foi lá que eu comecei o curso de Direito. Aquele prédio era... Eu não sei quantas faculdades tinha ali na época, mas a gente estudava lá em cima, num dos andares, não estou lembrado qual agora. Aí depois que virou o prédio de arte e tal. E muito, muito bacana, né? O pessoal muito legal, os alunos, né? É outra tribo, né? A gente circula. Eu me lembro que nessa da UEA, então, nos primeiros anos da UEA, eu consegui fazer um intercâmbio. Sim. E eu fui para a cidade de Pittsburgh, porque, assim, só dando uma rápida, né? Meus pais moravam na Bahia, minha irmã fez medicina, ela casou com um médico lá em Salvador, e esse médico foi convidado para ir para os Estados Unidos, em Pittsburgh. Sim. E aí ela foi, e aí eu fui visitá-la, né? Sim. E fui para essa universidade. E era uma universidade que ela era esportes, dança, marketing, e tinha mais outras coisas. Mas assim, o pessoal olhava para mim e sabia que eu era de fora, né? Porque assim, eu me vestia como engenheiro, né? Camisa fechadinha, assim, tal. Eu falei assim, você não é daqui não, né? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Não estou falando, da área, não é da área de... Eu falei, não sou. Porque era legal, a gente foi para estudar lá, nós éramos 4 brasileiros. E... Tu foi pela UEA? Não fui pela UEA, fui particular. Foi pelo Gênios, né? Gênios, porque era, né, a UEA era eu era, como é que chamava? Temporário, né? Temporário. E eu estava numa janela de tempo, né? Então eu fiquei um tempo na UEA, teve essa janela, depois eu prestei concurso e fui efetivado. E fui para essa universidade, né? Lá é interessante porque assim, eu tenho as camisetas da universidade. Quando eu vou para lá, eu ponho e falo assim, você estudou lá? Eu falei, estudei e tal. Tá bom, foi pouco tempo, né? Mas que curso você fez lá? Não, eu fiz inglês. E foi legal. É bem interessante esse contato com outros países, né? Sim. Né? Então eu recomendo. Passou quanto tempo lá? Nesse período de intercâmbio foram 2 meses. 2 meses. Porque o que eu fiz? Eu tinha umas férias que iam vencer, eu tinha que tirar de qualquer jeito e ia vencer a próxima. Então... Ainda tinha aquela semana de setembro, que é 5 e 7, né, que emenda feriado. Sim. Era 5 numa terça, 7 numa quinta. Então as primeiras férias venceram antes do feriado e as outras férias começaram depois do feriado. Eu fiz alguma coisa similar quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche.
que eu tinha 2 férias acumuladas. Uhum. Aí, para mim não ter que pedir licença para ir, aí eu fui durante as férias, que era 3 meses. Aí aqui nossas férias são 45 dias, né? Isso. Aí eu peguei uma no final do ano e outra já no início do ano, aí emendei. Aí eu consegui ficar 3 meses fora. E é uma coisa que eu recomendo, se você puder fazer um doutorado, mestrado sanduíche, o que for. Uhum. É a coisa que você cresce, né? Eu levei meus filhos, assim, porque na época eu já tinha os 2 filhos. Aí, como eu tinha ido em 2004, eu morei um ano na Alemanha, que foi a época da graduação, que a gente teve esse intercâmbio. Aí eu conheci, né, todas as estações, inverno, verão. O que era legal lá no verão, assim, a gente ficava digitando, né, com o pessoal daqui já no MSN na época. Acho que era Orkut, não sei. Aí era 9 horas, o solzão. Que horas são aí? Ah, são 9 horas da tarde. Que? 9 horas da tarde. Não dá pra chamar de noite, não tá noite. Aí eles têm até um nome diferente. No inglês a gente aprende, né? Evening ou night. No alemão é Abend e Nacht. Então, Abend é aquele período que geralmente não é à noite, mas não é mais o período antes das 6 horas da tarde, né? Aí no verão faz muito sentido isso. Aí eu vi todas as estações, né? Eu disse, não, vou levar meus filhos para conhecer a neve. Aí peguei e fui no inverno, cara, foi terrível. Porque no primeiro dia, neve. No segundo dia, não quero mais sair de casa. Todo mundo com frio. O primeiro dia é maravilhoso, que você vê a neve, você pega assim, nossa, é fofinha. Foi 3 meses, assim, brincamos pouco na neve, porque só para sair era sim, casacão, logística, né? Tem a bota, tem a calça a térmica, né? Você pode botar a calça jeans. Foi um período, né? Eu tive agora com os meus pais lá, né? Assim, o primeiro dia é bacana, nossa, que legal, neve. Segundo dia você amanhece tudo branquinho, você pensa, como é que eu vou sair de casa? Não, eu dou graças a Deus porque assim, a gente ia voltar, né? A gente sabia, né? Que é passageiro. Eu fico pensando quem mora lá, né? Que todo dia tem que, às vezes, tirar a neve lá de frente da casa para poder sair, para poder fazer qualquer coisa. Eu gosto de situações sob controle, como você falou, é temporário, né? Mas eu prefiro assim, quando que nem a gente fez agora, que foram 15 dias. Então eu sei que depois, no 16º dia, eu vou estar derretendo lá em Manaus, mas tô bem aqui, aqui que eu gosto de ficar, né? É isso aí. Então teve esse período, né, que eu estudei lá, que eu passei lá na Point Park University. Sim. É bacana, se você olhar, acho que na minha bolsa ainda tem uns chaveirinhos ali, umas carteirinhas de estudante. É bem interessante, né? E então em 2008 eu entrei na UEA, concursado, né, na área de arquitetura de computadores. E nessas de indas e vindas, né, pausa para doutorado, pausa para intercâmbio, né? Eu tive um intercâmbio também pela UEA, que foi do Erasmus. Erasmus, sim. Né? Na época que eu fui para a Alemanha, em 2004, tinha muita gente do Erasmus lá. A gente era do Unibrau, o meu era pelo Unibrau, que é um outro instituto, mas tinha o Erasmus. Aí tinha um outro também, eu acho que ele chamava... O nome do projeto era Waste, mas eu acho que também era do Erasmus. Que eles pegavam estrangeiros, né? Porque na época eles não tinham a cultura do mestrado. Então eles estavam querendo instaurar o mestrado entre a graduação e o doutorado deles. Isso, tá. Aí o pessoal que ia para fazer o mestrado era só estrangeiro. Acho que era cobaias. Eu não sei, eu fui porque foi colocado, meu cunhado ele trabalha na Unifesp, professor doutor na Unifesp. E aí ele mandou um e-mail para mim e falou, olha, você que gosta de mandar aluno para fora, é uma oportunidade, né? Eu falei com os meus alunos, e aí sempre tem aquele aluno assim, mas não é mal educado, né? Mas, professor, você é tão bom porque você não vai? Eu falei, rapaz, tá bom, então tá bom. Né? Eu fiz um projetinho que passou, né? Passou na UEA, aí eles mandaram para a USP, passou, aí eles mandaram para Barcelona, né? Que era que estava comandando naquela época, passou, e foi para a Bélgica e passou também. Resultado, um ano depois eu estava embarcando para a Bélgica para falar sobre
telemedicina, Foi saúde. Pro IMEC lá, não? Não foi no IMEC. Era assim, eu morava na VRAI University, né, Universidade Livre, e fazia o projeto na... Foi que ano? Foi em 2005, 2006? Não pode ter sido isso. Não foi 2010. Será que foi 2010? Foi um desses. Foi no ano que teve o Erasmus Mundus, sim, que a UEA participou. Sim. Não lembro se a UFAM participou também. Porque eu lembro que já teve umas colegas que foram para lá, para a Bélgica também. Eu não sei se ela foi fazer o doutorado, não sei exatamente. Mas porque tu falou que foi para a Bélgica, né? Uhum. Então só para saber se tu conhece, não sei se tu conhece a Juliana Vilela, ela é da BIC. Não cheguei a conhecer, não. Ali era interessante, porque dentro da VRAI só tinha eu de brasileiro. Sim. Eu andava com o pessoal da Rússia. Sim. Então é Rússia, Mongólia, que mais? Turcomenistão, Azerbaijão, era essa turma diferente, né? E eu ali de brasileiro, e tinha minha monitora era polonesa. Os brasileiros, eles ficavam em outro campus. Sim. E aí a gente sempre se encontrava, né? Quando ia fazer os passeios, né? Aí juntava os brasileiros ali com os russos, né? Que não são russos, né? A gente fica, são vários países, né? E nós saímos. Até tinha um rapaz lá que era estudante profissional, porque ele tinha feito ele fez uma coisa antes do Erasmus, sim, participou do Erasmus, depois foi para o Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Ou seja, ele fez a graduação inteira, cada hora num país. Foi muito interessante, rapazinho. Na época que a gente estava lá, tinha um cidadão que ele já estava, acho que no 5º pós-doc de física dele. Que bacana. Aí ele estava sendo questionado, porque ele não podia mais, né? Que ele só não queria largar o osso. Todo tempo conseguia uma bolsa e voltava. Aí eu não sei que fim levou ele, mas assim, tinha essas figuras aí. Tem sempre essas figuras, né? Dos meus alunos, eu tive um aluno que ele foi para a Itália, para Turim, né? Aluno de graduação, né? Sim. Que participou desse programa. Isso era na época do Ciências Sem Fronteiras? Não, na época do Erasmus. Ele foi pelo Erasmus. Sim. Do Ciências Sem Fronteiras, eu não lembro se eu consegui mandar algum aluno. Eu fui fazer o meu doutorado sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Bom. Então tem uma passagem aqui, que nessa minha carreira de fazer o doutorado, né, eu acabei cursando algumas disciplinas aqui na UFAM. Uhum. E nesse negócio de intercâmbio, né, o professor Edjair perguntou como é que foi que eu fiz para ir, para participar e tal. Eu sei que eu dei as dicas, né, a esposa dele foi e ele foi junto. Professora Sheila? A esposa dele, eu não sei o nome da esposa. Né? E ele foi para a Espanha, ou seja, eu tentei fazer doutorado aqui, né? Mas acabei perdendo meu orientador, porque eu mandei ele embora. E para piorar a situação, tinha o Bruno, né? O Bruno que era o meu braço direito aqui, né? Sim. Da graduação, ele que fazia as coisas, né? Quer dizer, eu bolava o experimento, falava, Bruno, toca aí, desenrola aí né? Daí eu peguei e ajeitei para ele foi para a Alemanha. Então eu estava sem orientador e sem ninguém para fazer meu trabalho. Foi difícil, acabou desistindo, né? Né? Acontece, né? Então foi dois tiros no pé, né? Cara, que coisa. E aí tu engatou o doutorado de novo em que ano, mais ou menos? Já foi o único que eu consegui licença da UEA, né? Quando eu estava na ESAT, né? Eu fui de novo apresentar um paper em Bruxelas. E aí, como eu estava dando aula para o curso de turismo, eu peguei e falei, bom, gente, então tendo trabalho para vocês aqui, vocês são do curso de turismo, né? Então eu quero que vocês me localizem em hotéis, né? E vejam aí os passeios que eu posso fazer e quanto vai me custar isso durante tal dia nesse evento aqui. Né? Então eu fiquei conhecido lá na ESAT como professor Bruxelas. Isso foi em 2015. Eu recuperei o meu doutorado, acho que foi em 2016, 2017. 2016, né, que eu defendi o doutorado na Unicamp. Foi em que área? Foi na área de redes. Né? Você pegar meu mestrado e doutorado, não tem assim, basicamente nada de microeletrônica. Não, né? Mas é assim, ficou trafegando, né? No mundo dos bits e bytes. Eu não conhecia essa tua história densa, né? Porque assim, é uma experiência bem densa que tu teve na microeletrônica. Então, assim,
do seu chair, o General Chair não é por acaso, né? Não foi porque, assim, eu não conhecia o teu histórico, eu conhecia o do Prints, conhecia dos outros colegas lá, mas o teu, eu só te conheci naquela época que a gente fez algumas disciplinas Isso, nós cursamos juntos lá na UFMG, né? Exato. Aí eu nem, assim, eu não lembro exatamente das nossas conversas que a gente teve. Aí naquela época eu achava que tu era do IFAM. Eu era da UEA. Tu já estava na UEA naquela época? Já estava. Assim, eu cheguei em Manaus em 1º de setembro de 2004 e abril de 2005 eu entrei na UEA. Certo. Aí teve esse período que eu fiquei, né? Terminou o contrato e teve o concurso. Eu entrei o concurso em 2008. Tu ficou no Gênios até quando? Acho que até 2009, né? Foi até fechar. Até o dia que colocou o cadeado? Não, eu cheguei para trabalhar e estava cadeado na porta lá. Foi isso aí, foi até fechar. Fiquei, e do Gênios tem grandes recordações do Gênios. Nossa, assim, empresa igual essa, acho que eu nunca mais vou ver igual, viu? Fantástico. Eu ouvia falar muito bem do Gênios. Assim, era um instituto que, quando eu terminei a escola técnica, assim, a gente almejava trabalhar lá, né? Alguns dos meus colegas conseguiram, eu nunca consegui. O meu sonho de adolescente, na verdade, era trabalhar em alguma fábrica do distrito. Nunca consegui. Tá. Não sei se foi sorte ou foi azar, mas hoje em dia... Não, assim, a gente não pode falar que foi sorte ou azar, né? A vida toma rumos, né, que você não sabe. Sim. Por exemplo, como é que eu ia prever que um dia eu estaria trabalhando no Amazonas? Não estava no roadmap meu. Ali estava assim. Eu lembro que quando eu tinha lá meus 17 anos, né, eu tinha algumas metas na vida, né? Uma delas era trabalhar na IBM. Sim. IBM era o que havia, sim, né? O sonho da engenharia, né? Ser um senhor Smith igual do Matrix. Eu lembro do filme Piratas do Vale do Silício, né? Piratas do Vale do Silício, isso. O Bill Gates ali, os colegas dele falando, né, sobre, cara, ele chegou lá na IBM, aí eles disseram, naquela época a IBM era Gengis Khan, era tudo a coisa mais brutal que tinha para te negociar, e ele foi lá, sentou com os caras e negociou. Esse filme é muito bom, né? Isso aí é um filme que eu recomendo para meus alunos sempre, né? Piratas do Vale do Silício. Conta a história dos dois, né? Do Bill Gates e do Steve Jobs. Steve Jobs. Edgar, vamos falar um pouquinho aí agora da SBMIC, do Chip-In. Do Chip-In. Pois é, o Chip-In, né, é um evento que reúne, né, duas sociedades, né? Quer dizer, reúne mais coisas, mas começou com a união da Sociedade Brasileira de Computação, sim, que promovia o SBCCI, junto com o SBMicro, a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, cujo evento tem o mesmo nome, né? Sim. Isso foi em 2000, foi no ano 2000, né, o que eu sei da história é que foi uma iniciativa do professor Reis, sim, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não por acaso é também o General Chair desse evento, né? Sim. Então estamos nós dois aqui, eu trabalhando junto com ele, né? Trouxemos o evento para Manaus. E surgiu no ano 2000. Sim. Nesse ano 2000, né, o Gênios também participou. Então nós temos a figura do Aguinaldo, não sei se você conhece, acho que é o diretor de P&D lá mas eu não conheço ele. Né, da OAC. Tu já estava em Manaus nessa época, não? Não estava em Manaus. Eu cheguei em Manaus em 2004 e esse evento foi em 2000. Sim. E a partir desse evento em 2000, onde as duas sociedades se juntaram, todo ano teve. Sim. Então foi de 2000, 2001, 2002. Então a ideia de fazer em Manaus é para comemorar os 25 anos do primeiro Chip-In que ocorreu exatamente aqui no Hotel Tropical. Tentamos fazer no Hotel Tropical, mas ele ainda está em reforma, né? Então vamos fazer no Estúdio 5. Vai ser dia 25, 26, 27, 28, 29 de agosto. E nós teremos também, né, além disso, do evento principal, teremos um pós-evento no Hotel de Selva, onde vamos levar umas palestras lá. Vai ser um negócio bem interessante, né? Então a gente só está esperando fechar
com o hotel e os palestrantes, né? Para a gente anunciar no site. E estão pretendendo também fazer um esquenta, né? Um pré-evento aí com alguns passeios, para o pessoal conhecer a Amazônia. A ideia aqui é trazer os pesquisadores do Brasil e de fora. Sim. E a Amazônia é uma coisa que chama muita atenção, né? Quem veio em 2000 quer voltar de novo. Ah, legal. Então a gente espera o pessoal de 2000. Então, assim, a lotação já está quase esgotada antes de ser anunciada. Pelo que o professor Reis fala, o professor Reis ele basicamente vai em quase todos os eventos nessa área. Não vou falar todos, porque eu não sei, mas né, a grande maioria, a grande totalidade dos eventos, né? Aliás, semana que vem, se não me falha a memória, começa o Lascas, né? Em Bento Gonçalves. Então é mais um evento, né, para ele divulgar o Chip in the Jungle. Certo. Beleza. E abriu a série, né? Chip in the Jungle, depois Chip in Sampa, Chip in Pampa, Chip in Rio, Chip on the Cliffs, que ocorreu ano passado lá em João Pessoa. Teve um Chip on the Cliffs em 2016 também, né? Teve, esse Chip on the Cliffs acho que é o segundo em João Pessoa. Eu não sei se tem um histórico aqui, até puxei uma colinha, se permite aqui. Né? Aqui por enquanto, o que eu deixei na colinha aqui são os eventos que vão ocorrer no Chip on the Jungle, né? Porque o Chip on the Jungle é um guarda-chuva, né? Sim. Então aqui vai ocorrer o 39º, né, simpósio brasileiro de microeletrônica. Sim. Vai colocar o 38º, né, Integrated Circuits and System Design Symposium, SBCCI. Vai ocorrer também o 9º, né, Simpósio Internacional de Sistemas de Instrumentação. O 15º Workshop, né, em Circuitos e Design de Sistemas, né, o WCAS. E o Fórum de Estudante, né, 25º. 25º já? Já. Esse fórum? 25º esse fórum. E qual era aquele que era sempre organizado pelo professor Yuri? Professor Yuri, se não me falha a memória, é o simpósio internacional, né, de instrumentação, né? De instrumentação. Instrumentação, sistemas, circuitos e transistores. Em qual edição? Está no 9º. Nona edição. Nona edição, isso. Então são 5 grandes eventos dentro. Então é muita responsabilidade, né? Trazer toda essa turma aqui, organizar e fazer, sincronizar. Assim, eu lembro que o Davis organizou, meu orientador de doutorado, ele foi o chair lá do 2017, eu acho, quando foi em Belo Horizonte. Não sei se eu tenho aqui as datas, mas provavelmente... O que eu me lembro assim, dele, que ele tinha um cabelo preto antes de começar a aula, aí depois eu lembro ele de cabelo branco. Isso aí está realmente deixando, né? Porque assim, é muitos eventos, é muita coisa que você tem que sincronizar, né? E você tem que trabalhar com os chairs de cada evento. Sim. E tem que trabalhar também com as sociedades, né, envolvidas, né? Por exemplo, eu não estou trabalhando com o I3E, quem está cuidando do I3E é o professor Reis. Certo. E para quem quer participar do evento, para quem quer submeter artigos, quais são as datas? Já está aberto? Então, ainda não estão abertas, vai ser aberto dia 1º de março, e o deadline é 31 de março. Submeter artigos, né? Submeter os artigos. Mas de todas as conferências ou tem conferência? Não, cada conferência tem a sua programação. E basicamente, vamos considerar para todas as conferências de 1º a 31. Aí uma ou outra pode estender o prazo, né, mas elas são independentes para isso. Certo. Tanto o sistema, tanto as datas como o sistema de submissão. Certo. Beleza. Então vamos começar aí agora dia 31, né? Dia 1º de março. 1º de março a submissão. E as inscrições, né, a gente estamos com valor até dia 31 de julho. Aí tem diferença, né? Para quem é autor, para quem não é. Você tem várias categorias. Sim. Você tem para quem Autor estudante, autor profissional. Você tem a parte dos profissionais, mas você tem a parte também brasileiros e estrangeiros. Sim. E a gente está fazendo assim, quase que uma promoção para estudante de graduação. Sim. Né? Um valor simbólico assim, para todo mundo poder participar mesmo. Né? Beleza. Isso é legal. Deixa eu ver. Não, pode. Vocês podem submeter artigos para a conferência.
Então, assim, mestrado, doutorado, graduação, vocês podem submeter, podem participar da campanha. Então, Geralmente é para estudante. Para estudante, né? E a estudante associado das... Não. Estudante, tem esse valor simbólico, vai ser R$100. R$100. Assim mesmo, a gente está pensando em, assim, ter um grant, né? Sim. Ou seja, você paga 100, mas a gente devolve 100. Então, beleza. né, para estudante. Facilita. Mas isso você tem, né, para os profissionais filiados ao I3E, a SB Micro, a Sociedade Brasileira de Computação, né, que seria o meu caso, né, o caso do professor aí. Sim. Né, e nós temos as inscrições full para os estrangeiros também. Sim. Não, beleza. Professor, nós estamos nos aproximando aqui do final já da nossa entrevista de hoje. Tá tem certo. muita história para contar. E a gente tem, né? ao longo desse ano, antes da conferência e na semana da conferência também, vamos ver o senhor de volta, pode vir aqui de novo falar sobre a SB Micro, da Chip de Django, Chip de Django. Certo. E vamos convidar também nossos outros colegas que fazem parte aí do comitê, né? Perfeito. Não, nós temos membros da UFAM, membros da UEA. Eu acho que o meu nome está lá, né? Seu nome está ali, professor. Está ali. A gente precisa conversar sobre isso, sim, né? Beleza. Professor, a gente sempre finaliza aqui o